disse ele suavemente, beijou-a e encaminhou-se para a porta sorrindo. Pensou nela durante todo o caminho até o escritório e estacionou no lugar habitual, fora do prédio. Usou a chave para abrir a porta e deixou-a aberta. Desligou o alarme e entrou no escritório. Sabia exatamente onde a pasta estava e sabia que levaria menos de 1 minuto para pegá-la. Já estava voltando e pronto para religar o alarme quando ouviu passos no corredor. Sabia que não havia mais ninguém ali e imaginou se Liz o teria seguido, mas aquilo não fazia sentido. Esticou a cabeça pelo vão da porta para ver quem, se é que havia alguém, tinha entrado depois dele. "Alô?" chamou Jack, e não houve resposta, mas ouviu um ruído e um clique metálico estranho, e quando dobrou o corredor, encontrou-se olhando de frente para Philip Parker, o marido de Amanda. Ele tinha uma expressão ameaçadora, parecia desmazelado, sujo e bêbado. Jack, então, olhando para baixo, viu que Philip apontava uma arma para ele e sentiu-se estranhamente calmo ao falar para o marido de sua cliente. "Você não precisa disso aqui, Phil. Guarde essa arma. Não me diga o que fazer, seu filho da puta. Pensou que pudesse ferrar comigo, não é? Pensou que podia me assustar. Você a manipulou, conseguiu que ela fizesse tudo o que queria. Pensou que estava fazendo um grande favor. Bem, quer saber o que fez a ela?" Jack viu que ele estava chorando e que Phil tinha uma grande mancha de sangue numa das mangas e parecia enlouquecido. Jack percebeu que o homem com a arma tinha se drogado ou bebido. Parecia completamente irracional e histérico. "Eu disse para ela que a mataria se você não voltasse atrás. Não vou deixá-lo fazer isso comigo. Não pode congelar tudo o que tenho e me sacanear desse jeito. Eu disse que faria isso. Eu disse a ela. Ela não tem o direito. Você não tem o direito. É só por 1 mês, Phil, até você nos dar as informações que pedimos. Podemos desfazer isso a qualquer hora. Segunda-feira, se você quiser. Fique calmo." A voz de Jack era profunda, calma e reconfortante, mas seu coração batia fortemente. "Não, você fique calmo. Não me diga o que fazer. De qualquer forma, é muito tarde agora. Não importa mais. Você arruinou tudo. Você me fez fazer isso." "Fazer o quê, Phil?" Jack sabia instintivamente, mesmo antes de Phil Parker falar. Liz estava certa. Eles o tinham levado ao limite, e enquanto Jack olhava para ele, começou a apavorar-se pensando em Amanda. O que Phil tinha feito a ela ou às crianças? "Eu a matei", disse Phil em voz baixa e começou a chorar. "Foi sua culpa. Eu não queria fazer isso, mas tive de fazer. Ela queria tomar tudo o que eu tinha. Ela queria tudo, não queria? A vagabunda. Você não tem o direito. O que eu devia fazer enquanto você bloqueava tudo? Morrer de fome?" Jack viu que era inútil responder. Tudo o que podia fazer era rezar para que o que Phil dissera não fosse verdade. "Como soube que eu estaria aqui, Phil?" perguntou Jack calmamente. "Eu o segui. Fiquei a manhã inteira esperando em frente à sua casa." "Onde está Amanda?" "Eu lhe disse, está morta." Limpou o nariz na manga e o sangue no seu paletó manchou seu rosto. "Onde estão as crianças?" "Estão com ela. Deixei-as lá", disse ele chorando baixinho. "Você as matou também?" Phil balançou a cabeça e apontou a arma para a cabeça de Jack. "Eu os tranquei com ela no quarto." Jack sentiu seu estômago dar voltas quando Phil disse aquilo. "E agora tenho de matá-lo. É justo. É tudo culpa sua. Você fez com que ela fizesse isso. Ela era uma boa moça até você aparecer. É tudo culpa sua, seu idiota." "Sei que é." "Não é culpa de Amanda, Phil. Agora guarde essa arma e vamos conversar. Seu filho da puta, não me diga o que fazer ou eu o mato também." Ele passava do sofrimento para o ódio em fração de segundos e seus olhos eram como raios laser perfurando os de Jack. E Jack, de repente, percebeu que tudo era verdade e que ele era capaz de ir até o fim. "Baixe a arma, Phil." A voz de Jack estava calma e forte quando lentamente deu um passo na direção de Philip Parker. "Baixe a arma, Phil."
Foda-se, seu bastardo, disse ele, mas lentamente desviou a arma da cabeça de Jack e Jack percebeu que ganhava terreno. Phil estava vacilando e em 1 minuto Jack faria um movimento para tirar a arma dele. Não tirou os olhos de Phil e continuou a avançar em direção a ele. Mas então, quando estava quase o alcançando, ouviu o som de uma explosão na sala e Jack o olhou espantado. A arma estava apontada para o seu peito e por um longo momento Jack não sentiu nada e ficou certo que Phil tinha errado o alvo, mas a bala tinha entrado nele tão certeiramente que mal a sentiu. Ficou onde estava e olhou, incapaz de mover-se ou erguer os braços, enquanto Phil Parker colocou a arma na própria boca e puxou o gatilho, arrancando a parte de trás de sua cabeça e espalhando seu sangue e seu cérebro na parede atrás dele. Jack sentiu uma bala de canhão explodir no peito e caiu de joelhos, tentando entender o que tinha acontecido. Foi tudo muito rápido. Sabia que tinha de chamar alguém antes que perdesse a consciência e pôde ver o telefone na mesa no momento em que caía lentamente. Conseguiu alcançar com dificuldade o aparelho, puxou-o para perto e discou 911. Pôde ouvir a voz no seu ouvido quando caiu no chão, mas agora mal podia respirar. Polícia, emergência. Fui baleado. Tentou coordenar as palavras, vendo o sangue escorrer do seu suéter para o carpete onde tinha caído. Eles repetiram para ele o número do seu telefone e o endereço, enquanto Jack engasgava ao telefone, confirmava o que dissera e lhes lembrava que a porta estava aberta. Chame minha esposa, disse roucamente e pôde sentir seus olhos se fechando quando dava o número dela. Uma ambulância está a caminho. Estará aí em menos de 3 minutos. A voz informou e ele teve dificuldade em entender o que estavam dizendo. Por que uma ambulância? Para onde estavam mandando uma ambulância? Não conseguia se lembrar. Tudo o que queria era Liz. E quando fechou os olhos e estirou-se no chão, sentiu frio e umidade e podia ouvir uma sirene à distância. Imaginou se seria Liz e por que ela fazia tanto barulho. E de repente, pôde ouvir vozes à sua volta e alguém mexendo nele. Colocaram algo no seu rosto, rasgaram suas roupas e o puxaram, e as vozes eram gritadas. Não conseguia se lembrar por que estava ali ou o que acontecera. E onde estava Liz? O que tinham feito com ela? Podia sentir que deslizava para a inconsciência, mas continuava a chamá-lo e tudo o que queria agora era Liz, não todas aquelas pessoas gritando com ele. Quem eram elas? E onde estavam sua mulher e seus filhos? Liz ainda estava na cozinha de Rob quando ligaram para ela. Fazia 10 minutos que Jack saíra e ela teve a sensação de que talvez fosse Amanda. Mas ficou surpresa quando ouviu uma voz estranha ao telefone. Quem chamava identificou-se como um policial e disse que tinha motivos para acreditar que seu marido fora ferido no escritório e lhes pedira para chamá-la. Uma ambulância já tinha sido enviada para o escritório. Meu marido? Imaginou que fosse uma brincadeira. Não fazia sentido. Ele tinha acabado de sair. Foi um acidente de carro? Mas por que ele não tinha ligado para ela? Era uma loucura. A pessoa que ligou disse que foi baleada, explicou o policial cautelosamente. Um tiro? Jack? Tem certeza? Eles ainda não chegaram ao local, mas a pessoa nos pediu que chamássemos sua esposa e nos deu o seu número. A senhora talvez queira ir até lá. Enquanto ouvia, Liz pensou em ir lá em cima trocar de roupa, mas decidiu o contrário. Se era verdade Jack estava ferido, precisava chegar até ele o mais rápido possível. Agradeceu a voz ao telefone e subiu as escadas correndo para chamar Peter e pedir-lhe que tomasse conta de Jamie. Estarei de volta em alguns minutos, avisou e não parou para dar explicações. Pegou as chaves do carro no balcão da cozinha e saiu correndo pela porta, de Rob mesmo. E logo que entrou no carro e começou a manobrar, encontrou-se rezando. Que ele esteja bem. Por favor, Deus, que ele esteja bem. Por favor. As palavras que ouvira no telefone se repetiam na sua cabeça. A pessoa dissera que tinha sido baleada. Um tiro,
Mas como Jack poderia ter sido baleado? Aquilo era uma loucura. Era Natal e ele tinha de fazer o recheio. Tudo o que lhe vinha à cabeça era a expressão dele sorrindo para ela quando saía da cozinha, de calça caque e suéter vermelho. A pessoa disse que tinha sido baleada. Estacionou o carro com uma freada brusca no estacionamento do lado de fora do prédio e viu 2 carros de polícia e uma ambulância com as luzes piscando e correu para dentro, tão depressa quanto podia para ver o que acontecera. Subiu correndo as escadas dizendo o nome dele entre a respiração ofegante. Jack, Jack. Como que para chamá-lo, para que soubesse que ele estava chegando, mas não pôde vê-lo quando entrou. Tudo o que enxergava eram uniformes e policiais e os paramédicos em volta dele. Os paramédicos trabalhavam nele e quando olhou para cima, viu a parede de sangue onde Philip Parker tinha tirado em si próprio. Sentiu-se tonta. O corpo dele jazia embaixo, coberto por um pano. Então, sem pensar, empurrou um dos policiais para o lado e de repente estava olhando para o seu marido no chão. Ele estava da cor de concreto, os olhos fechados. Imediatamente ela pôs a mão sobre a boca e abafou um grito, ajoelhando-se ao seu lado. Então, como se soubesse que ela estava ali, Jack entreabriu os olhos. Eles tinham aplicado soro no seu braço e faziam algo com a ferida no peito. O suéter que eles tinham cortado estava jogado no carpete ensanguentado, ao lado dele. Havia sangue por toda a parte, no carpete embaixo dele, e quando ela se inclinou sobre ele, imediatamente ficou coberta de sangue, mas ele sorriu quando a viu. "O que aconteceu?" perguntou, tão apavorada que não conseguia absorver o que estava acontecendo ou entender o que se passava. "Parker", sussurrou e fechou os olhos, outra vez, enquanto o removiam para uma maca, tão cuidadosamente quanto podiam, mas os olhos dele giraram para trás e ele olhou para ela e cerrou as sobrancelhas, determinado a dizer algo. "Eu a amo. Está tudo bem, Liz." Tentou alcançá-la com uma das mãos, mas pareceu faltar-lhe as forças, e, enquanto corria ao lado da maca, ela pôde ver que ele ficava inconsciente e, de repente, sentiu um pânico esmagador. Eles não conseguiam parar o sangramento e a pressão dele caía sem controle. Alguém segurou firmemente pelo braço e a empurrou para a ambulância. A porta bateu e partiram velozmente. Os 2 paramédicos estavam trabalhando freneticamente sobre ele, falando entre si. Mas Jack não abriu os olhos outra vez, ou falou com ela, e ela sentou-se no chão, olhando para o que estava acontecendo, incapaz de acreditar no que estava vendo ou escutando. De repente, um dos paramédicos estava comprimindo o peito de Jack, enquanto o sangue espirrava para todos os lados. A ambulância parecia inundar-se com o sangue de Jack, e ela também, e podia ouvir um dos paramédicos repetindo: "Sem pulso, sem pressão sanguínea, sem batimento cardíaco", enquanto olhava para eles apavorada. Quando chegaram ao hospital, voltaram-se e olharam para ela, e o paramédico que estava fazendo as compressões no peito de Jack balançou tristemente a cabeça. "Sinto muito. Faça alguma coisa. Você tem de fazer alguma coisa. Não pare. Por favor, não pare." Ela estava soluçando. "Por favor, não. Ele morreu. Sinto muito." "Ele não morreu. Ele não morreu." Ela soluçou, inclinando-se e abraçando Jack. Seu hobby estava todo manchado de sangue, mas podia sentir o corpo dele sem vida em seus braços, e a máscara de oxigênio começou a sibilar. Então, eles a afastaram dele e alguém a fez entrar no hospital. Sentou-a numa cadeira e embrulhou-a num cobertor, e havia vozes estranhas à sua volta. Trouxeram a maca e, quando ela levantou os olhos, viu que tinham coberto o corpo com um cobertor e o rosto também. Quis tirar o cobertor do rosto dele para que pudesse respirar, mas passaram por ela, empurrando a maca. Ela não sabia para onde o estavam levando, não conseguia se mover, não podia fazer nada, não podia pensar, nem falar. Não havia nada que pudesse fazer agora, e não sabia onde Jack estava.
Senhora Sutherland. Uma enfermeira estava parada em frente a ela e finalmente falou com ela. Sinto muito sobre o seu marido. Há alguém que possa vir buscá-la? Não sei, onde ele está? Levaram-no para baixo. Havia nisso um tom fúnebre que lhes odiou. Sabe para onde gostaria que ele fosse levado? Levado? Liz mirou-a sem expressão, como se ela estivesse falando numa língua estrangeira. A senhora vai ter que tomar providências. Providências? Liz só conseguia ser o eco das palavras dela. Não conseguia pensar ou falar como uma pessoa normal. O que tinham feito com Jack? E o que tinha acontecido? Ele recebera um tiro. Onde estava ele? Há alguém que a senhora gostaria de chamar? Liz não sabia o que responder. Para quem podia ligar? O que deveria fazer agora? Como aquilo tinha acontecido? Ele saíra apenas para ir ao escritório pegar uma pasta e tinha de fazer o recheio. E quando tentava dar um sentido naquilo tudo, um policial se aproximou dela. Vamos levá-la para casa se a senhora já estiver pronta. Liz olhou para ele sem expressão e ele e a enfermeira trocaram um olhar. Terá alguém em sua casa quando a senhora chegar lá? Meus filhos, disse Liz roucamente enquanto tentava ficar de pé, mas suas pernas estavam tremendo e mal a sustentavam, e o policial colocou um braço em volta dela para ajudá-la. Há mais alguém para quem a senhora gostaria que eu ligasse? Não sei. A quem você chamaria quando seu marido recebe um tiro? A secretária deles, Jean? Carol? Sua mãe em Connecticut? Sem pensar, deu os números de Jean e Carol. Diremos a elas para encontrá-la em casa. Liz concordou e outro policial foi fazer as chamadas e a enfermeira ofereceu um avental limpo do hospital para ela ir para casa e ajudou-a a tirar o robe manchado de vermelho, brilhante do sangue de Jack. Sua camisola também estava ensopada, mas ela não a tirou. Sabia que tinha amigos a quem podia chamar, mas não se lembrava quem eram. Não se lembrava de nada, a não ser de Jack ali deitado, sussurrando que a amava. Agradeceu à enfermeira o avental e prometeu devolvê-lo. Andou descalça pelo corredor do hospital até lá fora, onde um policial a esperava num carro da polícia. A enfermeira, na entrada, disse-lhe para ligar para o hospital quando tivesse tomado as providências. Até mesmo a palavra soou estranha. Liz sentou-se no banco de trás do carro sem uma palavra e nem percebeu que estava chorando, as lágrimas rolando pelo rosto. E ficou olhando fixamente através da grade para as costas dos dois policiais que a levavam para casa. Eles abriram a porta do carro, ajudaram-na a sair e se ofereceram para entrar com ela. Mas ela balançou a cabeça e começou a soluçar, enquanto Carolo vinha em sua direção e Jean chegava ao mesmo tempo de carro. As duas mulheres imediatamente a abraçaram e as três soluçavam. Não era possível, aquilo não tinha acontecido. Não podia. Era horrível demais para ser verdade. Ela estava presa num pesadelo. Não era possível que Jack tivesse morrido. Coisas assim não aconteciam realmente com as pessoas. Ele matou Amanda também, disse Jean, enquanto estavam abraçadas. O policial que a chamara dera os detalhes. As crianças estão bem, ou pelo menos estão vivas. Elas viram o pai matar a mãe, mas ele não as machucou. Philip Parker matara Amanda e Jack e depois se suicidara. Fora uma onda de destruição que os atingia a todos. Os filhos de Parker estavam órfãos. Mas tudo o que Liz podia pensar agora era o que ia dizer aos seus filhos, e sabia que num momento em que a vissem, eles saberiam que algo muito terrível tinha acontecido. Havia sangue no seu cabelo. As manchas de sangue da camisola tinham passado para o avental do hospital e ela própria parecia que sofrera também um acidente. Parecia uma mulher desesperada, ali parada, olhando, sem expressão para as outras. Devo estar horrível, disse, assoando o nariz, tentando se recompor para as crianças. Como Jack Kennedy em Dallas, disse Carol, rispidamente,
Liz encolheu-se a essa imagem. Olhou para o avental cinzento manchado de sangue. Pode pegar um hobby limpo? Esperarei na garagem. E um pente. Continuou a soluçar nos braços de Jean, enquanto esperava, tentando entender, tentando acalmar-se e pensando no que ia dizer para as crianças. Não havia nada que pudesse dizer a não ser a verdade, mas sabia que o que dissesse agora, e do jeito que dissesse, poderia afetar-lhes para sempre. Era uma tarefa apavorante. Ainda estava chorando incontrolavelmente quando Carol voltou com um pente e um roupão rosa. Ela o vestiu em cima do avental cinzento e penteou os cabelos sem olhar. Como estou agora? Perguntou, não querendo aterrorizar as crianças antes de falar com elas. Você está horrível, mas não vai assustá-los com a sua aparência. Quer que a gente vá com você? Liz concordou e elas entraram na casa pela cozinha. Podiam ouvir as crianças na sala e ela pediu às duas para esperar ali até que contasse para os filhos. Sentia que devia isso a eles, estar sozinha com eles, mas não tinha ideia de como fazer. Peter e Jamie estavam brincando no sofá quando ela entrou. Rolando, caçoando e rindo, e Jamie olhou para ela antes de Peter e todo o seu ser se imobilizou quando ele a viu. Onde está papai? Perguntou como se soubesse. Às vezes, Jamie via as coisas que outros não viam. Ele não está aqui, disse Liz honestamente, lutando para se controlar. Onde estão as meninas? Lá em cima, disse Peter com um olhar preocupado. O que houve, mamãe? Vá buscá-las, querido, por favor. Ele era o cabeça da família, embora ainda não soubesse disso. Sem uma palavra, Peter subiu as escadas e num momento depois voltou com as irmãs. Estavam todos sérios, como se sentissem que suas vidas estavam a ponto de mudar para sempre. Olhavam para a mãe sentada no sofá, aturdida e desalinhada. Venham e sentem-se aqui, disse tão gentilmente quanto podia, e instintivamente eles se aninharam perto dela. Ela tocou em cada um deles e as lágrimas começaram a rolar pela face, apesar de todo o esforço que fazia para se controlar. Segurava as mãos deles, olhava de um para o outro e puxou Jamie para mais perto. Tenho algo horrível para dizer para vocês. Aconteceu uma coisa horrível. O que aconteceu? Falou Megan com uma ponta de pânico na voz, e começou a chorar antes dos outros. O que foi? É o papai, disse Liz com simplicidade. Ele foi baleado pelo marido de uma cliente. Onde ele está? Perguntou Anne, começando a chorar como sua irmã. Peter e seus irmãos, que olhavam para ela sem acreditar. Mas como podiam? Liz também ainda não entendia. Ele está no hospital. Não queria enganá-los. Sabia que, embora fosse terrível, precisava contar-lhes o que seria um choque que jamais esqueceriam. Para sempre, cada um deles teria de viver com aquele momento e reviver aquilo 1 milhão de vezes na memória, para sempre. Está no hospital, mas morreu há meia hora. E ele os amava muito. Ela os puxou mais para si como um ramalhete, seus braços em torno deles, enquanto eles gritavam de angústia. Sinto muito, disse Liz, através dos seus próprios soluços. Sinto muito. Não, as meninas exclamaram em uníssono, e Peter estava se debulhando em soluços quando Jamie olhou para a mãe, levantou-se, livrando-se do seu abraço, e afastou-se dela lentamente. Não acredito em você, não é verdade, disse ele e subiu correndo as escadas, com Liz seguindo-o rapidamente. Encontrou-o agachado num canto do seu quarto, enrolado como uma bola, chorando, com os braços cobrindo a cabeça, como se a defender-se do choque das palavras dela e do horror do que tinha acontecido a eles. Com dificuldade, ela o fez levantar-se e sentar-se na cama onde o embalou, enquanto os dois choravam. Seu pai o amava muito, Jamie. Sinto muito que isso tenha acontecido. Quero que ele volte agora, disse Jamie soluçando, e Liz continuou a confortá-lo. Eu também. Ela nunca sofrera uma agonia como aquela, não tinha ideia do que fazer para consolá-lo. Não havia consolo. Ele vai voltar? Não, querido, ele não vai voltar.
Não pode, ele foi embora. Para sempre? Concordou, incapaz de dizer qualquer coisa. Ficou abraçada a ele mais alguns minutos e se levantou, puxando-o pela mão. Vamos voltar para os outros. Jamie assentiu e seguiu-a quando ela desceu as escadas. Os outros se abraçavam e choravam, e Carol e Jean estavam com eles. Era uma sala cheia de lágrimas, sofrimento e angústia, e a árvore de Natal e os presentes desembrulhados pareciam agora uma ofensa. Era inacreditável que 2 horas antes tinham aberto os presentes e tomado café, e agora ele se fora, para sempre. Era inimaginável, insuportável. Para onde as pessoas iam? Como alguém fazia isso? Liz não tinha ideia do que fazer. Mas passo a passo, pedaço a pedaço, pouco a pouco, teria que fazer o que se esperava dela, e sabia disso. Ela os levou para a cozinha e começou a soluçar quando viu que a xícara e o guardanapo dele ainda estavam no lugar. Carol os retirou discretamente, serviu um copo d'água para cada um, e eles se sentaram chorando juntos, pelo que pareceu horas. Depois ela os levou para cima para que Liz pudesse combinar com Jean sobre as providências a serem tomadas. Tinham de ligar para as pessoas, os pais dele tinham que ser notificados. Moravam em Chicago e iam querer vir. O irmão em Washington, a mãe dela em Connecticut, seu irmão em Nova Jersey. Os amigos tinham de ser avisados, os jornais, a funerária. Tinha de decidir o que queria fazer. Colegas e antigos associados e clientes tinham de ser avisados. Jean tomava nota enquanto falavam. Liz tinha de decidir que tipo de serviço ela queria. Ele iria preferir ser cremado ou enterrado. Nunca haviam falado sobre isso e Liz se sentiu enjoada ao falar no assunto. Havia tanto o que pensar e no que fazer. Detalhes horríveis. Tinham de escrever o obituário, chamar o pastor, escolher o caixão. Tudo tão sombrio, tão inacreditável, tão aterrador. E enquanto escutava Jean, Liz sentiu uma onda de pânico invadi-la e ficou a olhar estupidamente para a mulher que tinha trabalhado para eles por 6 anos, e tudo o que queria fazer era gritar. Aquilo não podia estar acontecendo com eles. Onde estava ele? E como ela iria viver sem ele? O que aconteceria a ela e aos filhos? Tudo o que fez foi baixar a cabeça e soluçar, quando o pânico a invadiu outra vez, com toda a força, como um trem expresso. Seu marido tinha sido baleado e morto por um louco. Jack se fora, e ela e as crianças estavam sozinhas agora. Pasta 3. Capítulo 3. O resto do dia, Liz sentiu-se como se estivesse se movendo embaixo d'água. As pessoas telefonavam, rostos vinham e iam, flores chegavam. A dor era tão intensa que parecia física e ondas de pânico a assaltavam com tal força que estava certa de que seria engolfada por elas. A única coisa real, por ora, era a sua preocupação com os filhos. O que seria deles? Como cada um reagiria? A agonia deles era um reflexo da sua agonia. Aquilo não podia estar acontecendo a eles, mas estava, e não havia nada que ela pudesse fazer para tornar as coisas melhores. Seu senso de impotência era total e avassalador. Estava tomada por uma força vívida tão poderosa que não tinha limites, e a sensação era a de estar sendo atirada contra uma parede de tijolos, sem que pudesse fazer nada para evitar isso. Mas eles já tinham batido contra a parede na manhã que Philip Parker atirara no seu marido. Os vizinhos trouxeram comida e Jean tinha ligado para todos que pôde lembrar, incluindo Victoria Waterman, a melhor amiga de Liz em São Francisco. Ela era advogada também, embora tivesse desistido da carreira há 5 anos para ficar em casa com os 3 filhos. Tivera trigêmeos de proveta depois de tentar durante anos e decidira ficar em casa para usufruí-los. Victoria foi o único rosto que Liz conseguiu focalizar e guardar. Todos os outros pareciam imprecisos e ela não conseguia, passada 1 hora, lembrar quem estivera ali e com quem falara.
Vitória chegou silenciosamente com uma pequena valise. O marido concordara em tomar conta das crianças e ela planejava ficar enquanto fosse preciso. No momento que Liz a viu parada na porta do quarto, começou a soluçar e Vitória sentou-se junto a ela e ficaram abraçadas por um longo tempo enquanto choravam. Não havia nada que Vitória pudesse dizer, nenhuma palavra que servisse de conforto, e assim nem mesmo tentou. Ficaram ali, abraçadas e chorando juntas. Liz tentou explicar o que acontecera, pelo menos para extravasar, mas não fazia sentido, principalmente para ela, quando relatava o que fora naquela manhã. Liz ainda estava usando a camisola manchada de sangue e o avental do hospital quando Vitória chegou. Depois de certo tempo, Vitória a ajudou a tirá-los e gentilmente a levou a tomar um banho. Mas nada mudava, nada ajudava, mesmo se ela comesse, bebesse, chorasse ou falasse ou não fizesse nada. O resultado ainda era o mesmo, por mais que revirasse aquilo tudo na sua cabeça, por mais que repassasse o que tinha acontecido. Era como se, falando sobre o assunto, as coisas ficassem diferentes daquela vez. Mas não. Tudo o que Liz fazia era entrar e sair do seu quarto para ver as crianças. Carol estava sentada com Jamie e as meninas. Peter tinha ido à casa de Jessica e Jean fazia ligações intermináveis. Vitória tentou fazer com que Liz deitasse um pouco, mas ela não queria. E naquela tarde, Jean disse severamente que Liz tinha de pensar nas providências. Era uma palavra que ela acabara por odiar e jamais queria ouvi-la outra vez. Tinha uma conotação com tudo de horrível que acontecera. Providências. Significava a funerária, o caixão, uma roupa para ele vestir e o velório onde as pessoas iriam vê-lo como um objeto ou um quadro e não mais uma pessoa. Liz já tinha decidido que queria o caixão fechado, não queria que ninguém se lembrasse dele como estava, mas como a pessoa que sempre fora, sorridente e falante, brincando com as crianças, pavoneando-se no tribunal. Não queria que ninguém mais visse no que ele se tornara, uma forma sem vida que aquele Philip Parker tinha destruído com uma única bala. E ela sabia que, em algum lugar, a família de Amanda Parker estava passando pelo mesmo sofrimento e os filhos dela estariam arrasados. Eram ainda pequenos e alguém lhe contara que a irmã tomaria conta deles. Mas Liz não conseguia pensar neles agora, só em si mesma. Pediu a Jean que enviasse flores para eles no dia seguinte, e ela, dentro de alguns dias, ligaria para a mãe de Amanda. Mas, no momento, estava por demais atormentada e só conseguia chorar por eles à distância. O irmão de Jack chegou de Washington naquela noite e os pais dele de Chicago na manhã seguinte, e foram à funerária com Liz para fazer o que tinha de ser feito. Jean e Vitória foram também, e Vitória segurou a mão de Liz todo o tempo, enquanto escolhiam o caixão. Era sóbrio, de mogno, com alças de bronze e forrado de linho branco. As pessoas na funerária agiam como se estivessem escolhendo um carro para ele, falando sobre as várias alternativas e características, e tudo soava tão horrível que Liz teve vontade de rir histericamente. Mas, logo que começou, passou a soluçar incontrolavelmente outra vez. Era como se não tivesse controle sobre si mesma, não sendo capaz de parar ou coibir a constante onda de emoções que a engolfava. O destino a tinha colocado na crista de uma onda enorme e não havia jeito de alcançar a terra. Ela se perguntava se jamais poderia se sentir salva e normal outra vez, ou lúcida, ou capaz de sorrir ou rir, ou ler uma revista, ou fazer as coisas comuns que as pessoas faziam. A árvore de Natal parecia uma acusação, uma lembrança horrível, o fantasma do Natal passado. Havia 12 pessoas em volta da mesa de jantar naquela noite. Vitória, Carol, o irmão de Jack, James, de quem Jamie herdara o nome, os pais dele, John, irmão de Liz, e a quem ela nunca fora muito chegada, a namorada de Peter, Jessica, uma amiga de infância de Jack de Los Angeles e as crianças.
Os rostos vinham e iam, a campainha da porta tocava, flores e comida chegaram. Parecia, de repente, que o mundo inteiro sabia e Ginny estava conseguindo controlar a imprensa. Era a manchete dos jornais da tarde e as crianças tinham visto a notícia na TV, mas Liz fez com que desligassem quando viu o que estavam assistindo. Quando falavam sobre as providências para o enterro depois do jantar e as crianças já tinham subido, a campainha da porta tocou e Carol atendeu. Era a mãe de Liz, Ellen, chegando de Connecticut, e começou a chorar assim que viu sua filha. Oh, meu Deus, Liz, você está horrível. Eu sei, mãe, sinto muito, eu não sabia o que dizer. O relacionamento entre elas jamais havia sido muito caloroso ou agradável para Liz. Era sempre mais fácil lidar com ela à distância. Jack sempre fora seu escudo quando a mãe desaprovava algo que eles faziam. Liz jamais a perdoara pela falta de apoio e compaixão pelo neto caçula. A mãe achava que tinha sido uma bobagem terem o 5º filho. 4 já parecia suficiente e 5 era ridículo e excessivo, de acordo com Ellen. Carol convidou-a a jantar, mas Ellen disse que já comera no avião e sentou-se à mesa da cozinha com os outros, aceitando uma xícara de café que Jean lhe ofereceu. Meu Deus, Liz, o que vai fazer agora? Foi direto ao problema principal antes mesmo de tomar um gole do café. Os outros tinham ajudado o dia inteiro, hora a hora, minuto por minuto, tentando não olhar muito à frente ou fazer perguntas delicadas. Mas a mãe de Liz nunca fora de economizar palavras ou de hesitar em se meter onde não devia. Você vai ter que desistir da casa. Vai ser muito difícil para você conservá-la. E fechar o escritório. Não pode continuar isso sem ele. Era exatamente o que Liz sentia e temia. Como de hábito, sua mãe tinha ido ao âmago da questão e apresentava-o à sua frente, empurrava-o pela garganta e pelo nariz, até que ela mal podia respirar, pensando sobre aquilo. Parecia o eco do que escutara 9 anos antes. Você não vai tentar manter esse bebê em casa, vai? Meu Deus, Liz, manter uma criança como essa em casa prejudicará as outras crianças. Sempre se podia contar com sua mãe para alardear em voz alta o maior temor de cada um. A voz do juízo final. Jack sempre a chamava assim, mas ria quando dizia aquilo. Ela não pode obrigá-la a fazer o que você não quer, lembrava. Mas onde ele estava agora? E se ela estivesse certa? E se tivesse de desistir da casa e fechar o escritório? Como ela iria existir sem ele? Tudo o que nos resta fazer agora é aguardar a segunda-feira. Vitória a interrompeu bruscamente. Eles tinham combinado fazer o velório na funerária no fim de semana e o enterro na segunda-feira, no St. Hilary. O resto acontecerá naturalmente. O enterro na segunda-feira era o objetivo deles, o fato que Liz teria de inventar. Depois disso, eles a ajudariam a catar os pedaços, como estavam fazendo agora, e todos em volta da mesa sabiam que ela não devia se preocupar ainda com as consequências. Já era suficientemente ruim, e enquanto permaneciam ali sentados, o pensamento de Liz voltava ao Natal. Era realmente um pesadelo que viveria para sempre com eles. As crianças jamais armariam uma árvore de Natal e escutariam canções natalinas ou abririam um presente sem se lembrar do que acontecera com seu pai na manhã de Natal, e como isso tinha afetado a vida de cada um deles. Liz parecia derrotada quando olhou para as pessoas que tinham vindo ajudá-la à volta da mesa. Vamos, por que não sobe e se deita? Vitória propôs calmamente. Era uma mulher pequena, com cabelos negros e olhos castanhos, e uma voz firme que não admitia recusa, mas a sua força era exatamente do que Liz precisava. Quando ainda estava estagiando, Liz dizia que ela era um terror no tribunal. Sua especialidade era a lei do agravo pessoal e tinha conseguido somas extraordinárias para seus clientes. Mas pensar naquilo fez Liz lembrar-se de Jack e de Amanda e de tudo o que tinha acontecido.
Liz estava chorando outra vez quando subiu as escadas para ir para o quarto, com Vitória logo atrás dela. Liz disse-lhe para pôr Peter dormindo no quarto de Jamie e acomodar sua mãe no quarto de Peter. O irmão de Jack, James, ia dormir no sofá do escritório de Jack, ao lado do quarto deles, e o irmão dela ficaria na sala. A casa estava lotada. Jean iria dormir na outra cama, no quarto de Carol, e Liz pediu a Vitória para dormir com ela, na cama de casal tamanho grande. Era como um exército benevolente, pronto para lutar a guerra da agonia que tomara conta dela. Para onde Liz olhava, parecia ter gente. Peter e Jessica estavam conversando num dos quartos das meninas quando ela passou, e Jamie estava sentado no colo de Megan. Eles pareciam estar calmos e não choravam, e Liz deixou que Vitória a levasse para o seu quarto. Deitou-se na cama, sentindo-se como se tivesse levado uma surra, e fixou o olhar no teto. E se mamãe estiver certa, Vic? E se eu tiver que vender a casa e desistir de trabalhar? E se a China declarar guerra contra nós e bombardear a casa no dia do enterro? Quer fazer as malas agora ou esperar até mais tarde? Se você fizer as malas agora, suas coisas podem ficar muito amarrotadas, mas se você esperar, suas coisas podem ficar também muito amassadas, se jogarem uma bomba na casa. O que você acha, Liz, agora ou mais tarde? Ela estava sorrindo e Liz riu pela primeira vez desde a manhã. Acho que sua mãe está criando problemas com os quais você não precisa se preocupar. Não agora, certamente, e talvez nunca. Quem é ela para dizer que você não é boa advogada e não pode funcionar sem ele? Ora, vamos, Jack costumava dizer que você era melhor do que ele. E Vitória acreditava nisso. Liz tinha um conhecimento extraordinário sobre leis e o que lhe faltava em bravura e impetuosidade, ela compensava com precisão e habilidade. Ele dizia isso para ser amável, diz Liz, com as lágrimas brotando dos seus olhos outra vez. Deus, era tão impossível pensar que ele não estaria lá. Onde estava ele? Ela o queria de volta agora. Na manhã anterior, tinham estado deitados naquela mesma cama e tinham feito amor durante a noite. As lágrimas deslizavam pelo seu rosto. Ela jamais faria amor outra vez, nunca mais estaria com ele, jamais amaria outra vez. Sua vida parecia ter terminado tanto quanto a dele. Você conhece os assuntos da lei melhor do que qualquer outro advogado. Vitória tentou trazer os pensamentos de Liz para o presente imediato. Ela quase podia ver os horrores que Liz estava pensando, falasse ou não sobre eles. Jack era um exibido no tribunal, como eu. Éramos ambos blefadores. Era difícil lembrar-se de não falar sobre Jack, como se ele ainda estivesse entre eles. E veja onde isso o levou. Eu lhe disse ontem que Philip Parker mataria Amanda se complicássemos os seus negócios e os bens dele. Eu só não sabia que ele mataria Jack também. Ela se dissolveu em lágrimas quando disse isso e Vitória sentou-se na cama, abraçando-a até que a onda passasse, e então a mãe de Liz apareceu na porta do quarto. Como está ela? A mãe dirigiu-se diretamente a Vitória, como se Liz estivesse inconsciente e não pudesse ouvi-la. De certa maneira, ela estava mesmo, como que vivendo uma experiência fora do corpo e olhando tudo o que acontecia de algum lugar no teto. Eu estou bem, mãe, estou ótima. Era uma coisa tola de dizer, mas o que mais poderia falar? Era como provar a sua mãe do que era capaz. Caso contrário, pareceria que sua mãe estava certa e que ela perderia sua casa e o escritório. Você não parece estar bem, disse sua mãe severamente. Amanhã deve lavar os cabelos e passar um batom. Amanhã eu devo morrer para não ter que passar por tudo isso. Liz queria responder, mas não conseguiu. Não havia razão para começar uma discussão no auge dos acontecimentos. Já tinham o bastante com que se preocupar agora para acrescentar rixas de família. Jack não tinha sido também muito chegado ao seu irmão, mas pelo menos ele viera, e era bom para as crianças vê-lo, assim como aos pais de Jack e a sua mãe e seu irmão. Ela e Vitória ficaram até tarde deitadas na cama, falando dele e do que acontecera.
Era um pesadelo que nenhum deles jamais esqueceria e provavelmente nunca se recuperariam. Liz já tinha conversado pelo telefone naquele dia com várias pessoas que disseram que ela nunca se recuperaria, particularmente de uma morte traumática como aquela, e 2 delas disseram que a melhor coisa seria voltar à vida normal outra vez o mais cedo possível. Poderia até se casar em 6 meses, quem sabe se tivesse sorte. Sorte? O que estavam pensando e como tinham tido a coragem de lhe dizer o que fazer? Vender a casa, mudar-se para a cidade, arranjar um novo sócio, desistir, o que dizer às crianças, o que não dizer às crianças, comprar um cachorro, queimar o corpo de Jack, atirar as cinzas da ponte, não deixar as crianças assistirem ao enterro, certificar-se das crianças olharem o pai antes do caixão ser fechado, certificar-se de que não o fizessem para que não se lembrassem dele daquela maneira. Todo mundo tinha conselhos a dar e uma corrente sem fim de opiniões. Ela já estava exausta de ouvi-los. Mas tudo se evaporava, pois no fim, a verdade é que Jack se fora e ela estava sozinha. Ela só conseguiu dormir às 5 horas da manhã e Vitória ficou acordada, ouvindo-a falar. Às 6, Jamie entrou no quarto e subiu na sua cama. "Onde está papai?" perguntou ao deitar-se ao lado dela, e Liz pôde sentir seu próprio corpo estremecer. Seria possível que ele houvesse esquecido? Talvez aquilo tivesse sido tão traumático que ele apagara tudo de sua mente. "Ele morreu, querido. Um homem mau atirou nele." "Eu sei", respondeu ele sentidamente, olhando para ela. Deitados lado a lado, na cama em que seu pai tinha dormido na noite anterior. "Quero dizer, onde ele está agora?" Jamie olhou para ela como se ela fosse uma tola em pensar que ele pudesse ter esquecido. Liz sorriu tristemente. "Está na funerária, nós vamos lá hoje. Mas, na verdade, está com Deus no céu." Pelo menos ela esperava que isso fosse verdade e que tudo que sempre acreditara tivesse acontecido. Ela esperava que ele estivesse feliz e em paz, como tinham lhe ensinado. Mas, no fundo do coração, não tinha muita certeza. Ainda o queria muito de volta para acreditar naquilo inteiramente. Mas como ele pode estar em 2 lugares? Seu espírito, tudo sobre ele que conhecemos e amamos, está no céu, com Deus, e aqui conosco no nosso coração. Seu corpo está na funerária, como se estivesse dormindo. As lágrimas saltaram dos seus olhos quando falou e Jamie concordou, satisfeito com a resposta. "Quando o veremos outra vez?" "Quando formos para o céu para estar com ele, quando você for muito, muito velho." "Por que o homem mau atirou nele?" "Porque estava muito zangado e era muito louco. Ele atirou em outra pessoa também. E se matou, não voltará para nos fazer mal." Ela imaginou se seria aquilo o que ele estava pensando e ela queria aliviar os seus medos, fosse ou não motivo de perguntas. "Papai fez algum mal a ele?" Era uma boa pergunta. Papai fez uma coisa que o deixou muito zangado, porque o homem tinha feito coisas más à própria esposa. O papai pediu ao juiz para tirar o dinheiro dele. E ele atirou no papai para pegar esse dinheiro? Mais ou menos. Ele também atirou no juiz? Não, ele não atirou. Jamie anuiu, ruminando o que ela acabara de dizer, e ficou ao seu lado, bem abraçado a ela. Vitória levantou-se e foi tomar um banho. Seria um longo dia para todos eles e queria ficar pronta para que pudesse ajudar Liz em tudo o que fosse necessário. Iria ser um dia horrível para Liz e as crianças. No fim, foi ainda pior do que Vitória e Liz tinham esperado. Toda a família foi à funerária e caíram no choro no momento em que viram o caixão. Havia coroa de flores ao lado e espalhadas em cima do caixão. Liz tinha pedido rosas brancas e o perfume delas era forte na sala quando entraram. Por um longo tempo, houve somente o som dos soluços, até que Vitória e James levaram as crianças para fora, como também a mãe de Liz, e ela ficou sozinha com o caixão de mogno que tinha escolhido, guardando o homem que amara durante quase 20 anos. "Como isso pôde acontecer?" murmurou, ajoelhando-se perto dele. "O que vou fazer sem você?"
As lágrimas escorriam pelo seu rosto quando se ajoelhou no carpete gasto e encostou a mão na madeira lisa. Era tudo tão inconcebível, tão insuportável, tão acima do que sempre pensou em poder tolerar, só que agora não havia escolha. Era um golpe que a vida lhe infringira e ela tinha de resistir, ao menos pelos seus filhos. Victoria voltou pouco depois e saíram para comer alguma coisa, mas Liz não aceitou nada. As crianças estavam conversando e Peter brincava com as meninas para animá-las, detendo um olhar em sua mãe quando ela sentou-se ao lado de Jamie e disse-lhe que comesse um hambúrguer. Da noite para o dia, tinham amadurecido. Era como se de repente Peter não pudesse mais se permitir ao luxo de ser um adolescente e tornar-se um homem. Até as meninas tinham amadurecido e Jamie não era mais um bebê. Todos se empenhavam ao máximo para serem fortes e ajudar a mãe e se ajudar. Depois de comerem, Carol levou as crianças para casa e os outros voltaram com Liz para a funerária. E durante toda a tarde, as pessoas chegavam para apresentar seus pêsames, chorar e confortar Liz e conversar com os outros do lado de fora da funerária. Era como um interminável coquetel, com lágrimas e sem comida, e Jack no caixão, no fundo da sala. Liz esperava que ele saísse do caixão e dissesse a todos que tudo não passava de uma terrível brincadeira e que aquilo jamais acontecera. Passaram por um segundo dia de velório na funerária e Liz se sentia alternadamente apática e histérica, mas exteriormente aparentava controle absoluto, tanto que algumas pessoas pensavam que estava sedada. Mas não estava. Era apenas um piloto automático fazendo o que tinha de fazer. A segunda-feira amanheceu com um deslumbrante sol e ela voltou à funerária antes do enterro, para estar com ele sozinha. Decidira não olhar para ele e estava agoniada por causa disso. Sentia que era algo que tinha de fazer, mas sabia que não podia. Não queria se lembrar dele daquele jeito. A última vez que olhara para ele tinha sido na ambulância e no chão do escritório, momentos antes de ele morrer, e aquilo era uma agonia terrível, o bastante para lembrar, sem ter de acrescentar novas torturas. Mais do que tudo, estava com medo de que, se o visse, não iria aguentar e perderia completamente o controle. Saiu da sala, quietamente, e se dirigiu para casa, e encontrou as crianças esperando por ela na sala, com os tios e os avós. Sua mãe usava uma roupa preta, as meninas vestidos azul marinho que a avó tinha trazido. Peter usava pela primeira vez um terno azul escuro que Jack havia comprado para ele um mês antes, e Jamie vestia um blazer e calças de flanela cinza. Liz vestia um antigo vestido preto que Jack gostava e um casaco preto que Jean lhe emprestara no domingo. Estavam sóbrios e respeitáveis, e quando entraram em fila no banco da igreja de St. Hilary, Liz podia ouvir as pessoas chorando e assoando o nariz. O serviço foi bonito e rápido. A igreja estava cheia de gente, com flores por todos os lados, mas ela via tudo embaçado. Jean e Carol tinham providenciado a comida para depois na casa, e mais de 100 pessoas foram comer e beber e dizer que sentiam muito. E tudo que Liz conseguia pensar era tê-lo deixado no cemitério. Tinha colocado uma única rosa vermelha sobre o caixão, onde deitou um beijo, afastando-se em seguida, segurando a mão de Jamie, com o braço de Peter sobre o seu ombro. Foi um momento de dor tão profunda que soube que jamais na sua vida iria se esquecer. Moveu-se como um robô durante o dia, e 2 horas após todos terem ido embora, seu cunhado embarcou no avião para Washington, seu irmão para Nova York e os pais de Jack para Chicago.